Imagine isto. Estás agachado atrás de uma coluna de mármore nos salões mais sagrados do Vaticano, o ar denso com incenso e algo muito mais inebriante. O ano é 1501 d.C., e através das sombras projetadas por candelabros tremeluzentes, testemunhas o que nenhum olho deveria jamais ver dentro destas paredes sagradas. O som da seda roçando contra a pedra mistura-se com risos que ecoam por corredores onde santos outrora caminharam. O teu coração bate forte contra as costelas ao perceberes que estás prestes a testemunhar a noite mais escandalosa da história papal. Uma orgia tão depravada que faria até os romanos da antiguidade corarem de vergonha. O ar de outubro traz o cheiro de castanhas assadas pelos apartamentos do Vaticano. Mas esta noite, estas humildes castanhas tornar-se-ão adereços numa performance que manchará para sempre a reputação da Igreja Católica. Nos aposentos privados de Cesare Borgia, filho do Papa Alexandre V, 50 cortesãs preparam-se para uma noite que será registrada no diário mais secreto da Roma renascentista, preservado nos arquivos do Vaticano por séculos como uma confissão proibida, escondida sob camadas de orações piedosas. Antes de mergulharmos nestas histórias esquecidas de sobrevivência e sofrimento, se gostas de aprender sobre as verdades ocultas da história, considera clicar no botão Gostei e subscrever para mais conteúdo como este. E, por favor, comenta abaixo para me dizeres de onde estás a ouvir. Acho incrível que estejamos a explorar estas histórias antigas, juntos de diferentes partes do mundo, conectados através do tempo e do espaço, pela nossa curiosidade partilhada sobre o passado. O homem que se tornaria conhecido como o Papa mais pervertido da história nasceu Rodrigo de Borja, a 1º de janeiro de 1431 d.C., na cidade espanhola de Xátiva, perto de Valência. O pó das estradas espanholas agarrava-se às suas memórias de infância, mas o destino levaria-o para longe desses humildes inícios, até aos corredores de mármore do poder do Vaticano. O seu tio, Afonso de Borja, já tinha começado a subir a escada eclesiástica, e quando Afonso se tornou Papa Calixto III em 1455 d.C., o destino do jovem Rodrigo foi selado como cera numa bula papal. Aos 25 anos, Rodrigo foi feito cardeal diácono, não por chamado divino ou devoção espiritual, mas pela antiga arte do nepotismo que corria nas veias da igreja como veneno num corpo moribundo. O jovem espanhol chegou a Roma com fome nos olhos e ambição a arder no peito, pronto para devorar quaisquer oportunidades que a cidade eterna pudesse oferecer. Roma, no final do século XV, era uma cidade de contradições que teriam feito Dante chorar de reconhecimento. De dia, peregrinos ajoelhavam-se em reverência diante de altares dourados, as suas orações subindo como fumo em direção ao céu. De noite, as mesmas ruas testemunhavam transações que tornariam mercadores de carne ricos para além dos seus sonhos mais loucos. A corte papal havia se tornado um mercado onde tudo, incluindo a própria salvação, tinha um preço escrito em ducados de ouro. Rodrigo Borja entendia este mundo melhor do que a maioria. Ele acumulava riqueza com a precisão metódica de uma aranha, tecendo a sua teia, coletando benefícios eclesiásticos por toda a Europa, como um comerciante a acumular pedras preciosas. O seu estilo de vida era o de um príncipe renascentista em vez de um homem de Deus. Banquetes lautos, palácios magníficos e uma sucessão de amantes que lhe deram filhos com a regularidade das colheitas sazonais. A mais significativa destas relações foi com Vanozza Catanei, uma nobre romana cuja beleza só era igualada pela sua compreensão de como navegar nas águas traiçoeiras da política papal. Entre 1474 e 1482 d.C., ela deu a Rodrigo 4 filhos, que se tornariam figuras centrais no drama sombrio que estava prestes a desenrolar-se: Juan, Césare, Lucia e Gá. Cada filho representava uma peça de xadrez no grande jogo de poder de Rodrigo. As suas vidas sacrificadas no altar da ambição avassaladora do seu pai. Mesmo como cardeal, o comportamento de Rodrigo escandalizava Roma.
o que não era pouco numa cidade onde o escândalo era tão comum como o pão da manhã. O Papa Pio II escreveu-lhe uma carta mordaz em 1460 d.C., condenando a conduta em Siena que havia chocado toda a cidade e a corte. Mas a vergonha era um luxo que Rodrigo não podia pagar. Tinha um papado para conquistar, e reservas morais eram obstáculos a superar em vez de princípios a honrar. O conclave de agosto de 1492 d.C. desenrolou-se como uma dança de corrupção cuidadosamente coreografada. A portas fechadas na Capela Sistina, sob a futura obra-prima de Michelangelo, 23 cardeais reuniram-se para escolher o próximo vigário de Cristo. O ouro mudava de mãos com a fluidez da água. Promessas eram sussurradas como orações, e benefícios eram distribuídos como hóstias de comunhão. Quando o fumo finalmente se dissipou, a 11 de agosto de 1492 d.C., Rodrigo Borgia emergiu como Papa Alexandre V VI, uma vitória alcançada através do que os contemporâneos reconheceram abertamente como simonia, a compra e venda de ofícios sagrados. Os romanos, surpreendentemente, celebraram. Tinham-se acostumado ao seu cardeal espanhol e antecipavam um pontificado de magnificência e energia. Fogueiras iluminavam as 7 colinas. Procissões com tochas serpenteavam pelas ruas antigas, e arcos triunfais erguiam-se como orações manifestas em pedra e madeira. A coroação do novo Papa na Basílica de São Pedro, a 26 de agosto, foi saudada com o que os observadores chamaram de a maior ovação que qualquer pontífice já havia recebido. Alexandre V VI começou o seu reinado com medidas que pareciam prometer reforma. Restaurou a ordem nas ruas de Roma, onde mais de 200 assassinatos tinham ocorrido em apenas alguns meses antes da sua eleição. Estabeleceu, ritos com magistrados habilitados a manter a paz, e pessoalmente ouvia queixas todas as terças-feiras, distribuindo justiça com o que os observadores contemporâneos elogiavam como uma eficiência admirável. Por um breve momento, pareceu que a providência divina havia colocado o homem certo no trono de São Pedro. Mas o poder, como o vinho, revela o caráter em vez de o criar. As reformas iniciais de Alexandre foram ofuscadas pela sua busca implacável pelo avanço dos seus filhos, particularmente os seus filhos Juan e Césare. Um foi feito duque de Gandia, em Espanha, e casado com uma prima do rei espanhol. Césare, apesar de ter apenas 18 anos, foi nomeado para o prestigiado arcebispado de Valência e mais tarde elevado a posições de cardeal, que ele tratava como degraus em vez de chamados sagrados. Os apartamentos papais durante o reinado de Alexandre tornaram-se um teatro onde o sagrado e o profano executavam um balé obsceno. Jantares estendiam-se noite adentro, acompanhados por entretenimento que desafiava os limites do comportamento aceitável, mesmo para os padrões renascentistas. A amante de Alexandre, Giulia Farnese, conhecida em Roma como Giulia la Bella pela sua extraordinária beleza, movia-se pelos corredores do Vaticano tão livremente quanto qualquer cardeal. A sua presença era um lembrete constante de que os votos espirituais do Papa haviam sido pisados por desejos terrenos. Johann Burchard chegou a este mundo de contradições como um observador meticuloso, armado com uma pena e uma memória implacável. Nascido por volta de 1450 d.C. em Haslar, estudara direito canônico e subira nas fileiras eclesiásticas para se tornar o mestre de cerimônias papal. Uma posição que lhe concedia acesso íntimo aos momentos mais secretos da vida papal. Começando em 1483 d.C., sob o Papa Sisto IV, Burchard manteve o que ele chamou de seu diarium, um diário detalhado que registrava tanto as magníficas cerimônias quanto a conduta escandalosa de 5 papas diferentes. Burchard não era um romântico, possuía a alma de um contabilista e o olho de um estenógrafo judicial. Os seus escritos carecem dos floreios dos cronistas contemporâneos, mas carregam o peso da verdade precisamente por causa do seu tom seco e objetivo. Ele registrava as cerimônias papais
com a mesma atenção aos detalhes que dedicava aos escândalos papais, criando um registro documental que acabaria por deixar até os mais endurecidos arquivistas do Vaticano desconfortáveis. O mestre de cerimônias ocupava uma posição única dentro da hierarquia papal. Não era alto o suficiente para participar na corrupção, nem baixo o suficiente para ser excluído de a testemunhar. Como uma sombra projetada pela luz de velas, ele movia-se pelos espaços mais privados do Vaticano, observando tudo enquanto parecia importar muito pouco. Cardeais confiavam nele sobre assuntos cerimoniais e esqueciam a sua presença durante momentos em que a discrição deveria ter prevalecido. Esta invisibilidade tornou-se o seu maior trunfo como cronista do vício papal. No final da década de 1490 d.C., o comportamento da família Borgia começou a atrair atenção negativa por toda a Europa. O filho mais velho de Alexandre, Juan, tinha se tornado Duque de Gandia, mas o seu caráter revelou-se tão corrupto quanto a sua elevação era imerecida. Circulavam histórias sobre a crueldade de Juan, os seus excessos sexuais e a sua incompetência como comandante militar. O menino de ouro da dinastia Borgia estava a tornar-se um problema que nem o seu pai devoto podia ignorar. Os eventos de 14 de junho de 1497 d.C. mudaram tudo. O corpo de Juan foi descoberto a flutuar no rio Tibre, com a garganta cortada e o corpo com 9 ferimentos. O assassinato enviou ondas de choque por Roma e atingiu Alexandre com uma dor tão profunda que os observadores se perguntavam se a justiça divina finalmente havia visitado a família Borgia. Durante 3 dias e noites, o Papa recusou comida e sono, chorando a portas fechadas como um homem quebrado, em vez do poderoso pontífice que outrora intimidara reis. Na sua angústia, Alexandre anunciou um programa de reforma da Igreja. Apelou a medidas para restringir o luxo da corte papal, reorganizar a chancelaria apostólica e suprimir a simonia e o concubinato. Por um breve momento, pareceu que a tragédia pessoal poderia conseguir o que anos de crítica não haviam alcançado. Uma comissão de cardeais e canonistas começou a redigir ordenanças que antecipavam as reformas do Concílio de Trento, ainda décadas no futuro. Mas a dor, como tudo mais no caráter de Alexandre, revelou-se temporária. Em poucos meses, as propostas de reforma foram esquecidas, arquivadas como cartas de amor embaraçosas da juventude. A atenção do Papa voltou-se para os seus filhos sobreviventes, particularmente Cesare, cuja vontade de ferro e ambição implacável agora impulsionariam a agenda da família. Se Juan tinha sido o coração de Alexandre, Cesare era a sua espada, afiada, fria e absolutamente sem consciência. Cesare possuía um magnetismo que atraía admiradores e inimigos em igual medida. Alto, bonito e possuidor de uma inteligência que beirava a genialidade. Inicialmente, ele havia sido destinado à igreja como o seu pai, mas os talentos de Cesare residiam na guerra e na arte de governar, e não na teologia. Ele renunciou ao seu cardinalato em 1498 d.C., o primeiro cardeal na história a abandonar voluntariamente o ofício sagrado, e voltou os seus olhos para o poder secular. O panorama político da Itália forneceu a Cesare oportunidades que teriam desafiado até a imaginação de Maquiavel. O rei francês Luís XII precisava de aprovação papal para a anulação do seu casamento, enquanto vários ducados italianos estavam maduros para a conquista por um comandante suficientemente implacável. Alexandre viu nestas circunstâncias uma oportunidade de criar um reino para o seu filho, mesmo que isso significasse aliar-se a invasores estrangeiros contra outros italianos. Através de uma combinação de guerra de cerco, assassinato e manipulação política, Cesare esculpiu um domínio na Itália Central que o tornou um dos homens mais poderosos da Europa. Os seus métodos eram tão eficazes que Nicolau Maquiavel mais tarde o usaria como modelo para O Príncipe, admirando a capacidade de Cesare de combinar crueldade com eficiência na busca de objetivos políticos.
Mas tal sucesso exigia recursos que nem os cofres papais podiam facilmente fornecer, levando Alexandre a métodos cada vez mais criativos de angariação de fundos. A venda de indulgências, cargos eclesiásticos e até chapéus de cardeal tornou-se sistemática durante os últimos anos de Alexandre. Famílias ricas podiam comprar posições eclesiásticas para os seus filhos, efetivamente comprando a salvação juntamente com o status social. O colégio de cardeais expandiu-se não por mérito espiritual, mas por contribuição financeira, pois Alexandre nomeou 47 novos cardeais durante o seu reinado. Cada nomeação representava milhares de ducados a fluir para o tesouro papal e, finalmente, para o cofre de guerra de Césare. Roma, durante este período, assemelhava-se a uma cidade sob ocupação pelos seus próprios governantes. A família Borgia tratava os estados pontifícios como o seu reino pessoal, com Alexandre como patriarca e Césare como príncipe herdeiro. Lucrécia, apesar da reabilitação posterior da sua reputação, foi usada como um peão político em alianças matrimoniais que serviam os interesses da família em vez da sua felicidade pessoal. O seu primeiro casamento com Giovanni Sforza foi anulado por motivos de impotência quando as circunstâncias políticas mudaram, e ela foi rapidamente casada novamente com Afonso de Bisegli, que foi mais tarde assassinado, possivelmente por ordens de Césare, quando essa aliança já não servia aos interesses dos Borgia. Os apartamentos do Vaticano durante esses anos tornaram-se um palco para entretenimentos cada vez mais elaborados, que testavam os limites do comportamento aceitável, mesmo para os padrões renascentistas. Alexandre deliciava-se com espetáculos teatrais, concertos musicais e jantares que se estendiam noite adentro. Os convidados incluíam cardeais, embaixadores, ricos mercadores e uma variedade de cortesãs cuja beleza só era igualada pela sua discrição ou falta dela. Estas reuniões serviam múltiplos propósitos para além do mero entretenimento. Eram demonstrações da riqueza e poder papal, oportunidades para negociações políticas e terrenos de teste para a lealdade entre os apoiantes de Alexandre. Cardeais que participavam nos entretenimentos do Papa estavam implicados no seu comportamento, tornando-os relutantes em criticá-lo ou traí-lo. Aqueles que recusavam convites marcavam-se como potenciais inimigos, sujeitos ao tipo de retribuição que havia caído sobre tantos oponentes dos Borgia. O outono de 1501 d.C. encontrou a família Borgia no auge do seu poder e talvez da sua corrupção. Césare havia concluído com sucesso a sua conquista da Romanha, recebendo elogios de observadores militares por toda a Europa. Alexandre havia superado várias crises políticas, incluindo a invasão de Carlos VIII e os conflitos contínuos com famílias nobres rivais. O ano jubilar de 1500 havia trazido centenas de milhares de peregrinos a Roma, enchendo tanto o tesouro papal quanto os bordéis da cidade com igual entusiasmo. Foi nesta atmosfera de triunfo e decadência moral que Césare Borgia concebeu o que viria a ser conhecido como o Banquete das Castanhas. A motivação exata para o evento permanece incerta. Foi uma celebração, teatro político ou simplesmente a culminação lógica de anos de comportamento cada vez mais ultrajante? Fontes contemporâneas oferecem várias explicações, mas concordam nos factos essenciais que chocariam até os observadores experientes do vício papal. 31 de outubro de 1501 d.C., noite de Todos os Santos, quando a fronteira entre o sagrado e o profano era tradicionalmente reconhecida como a mais tênue. A data pode ter sido escolhida deliberadamente, ou pode ter sido mera coincidência que a orgia papal mais infame da história ocorreu numa noite em que se dizia que os fantasmas andavam livremente entre os vivos. Em qualquer caso, o simbolismo era perfeito. Numa noite dedicada a lembrar os mortos, a família Borgia estava prestes a cometer atos que matariam o que restava da dignidade papal. Os apartamentos de Césare no Vaticano ocupavam parte do palácio papal que havia sido magnificamente decorado por Pinturicchio durante os primeiros anos do reinado de Alexandre. As paredes afrescadas
retratavam cenas da mitologia clássica e da história cristã, criando um pano de fundo irônico para eventos que não pertenciam a nenhuma das tradições. Estes quartos, projetados para mostrar a riqueza e a sofisticação cultural do Papa Borgia, tornar-se-iam, em vez disso, o cenário para uma noite que epitomizava tudo o que os críticos haviam acusado a família de representar. A lista de convidados para a noite revelou a amplitude da corrupção que os Borgia haviam alcançado. Cardeais que deveriam ter passado a noite em oração misturavam-se com nobres romanos, cuja riqueza havia comprado o seu silêncio sobre escândalos papais anteriores. Diplomatas de várias cortes europeias compareceram, talvez vendo a noite como uma oportunidade para recolher informações sobre as intenções papais, ou talvez simplesmente atraídos pela curiosidade sobre até onde os Borgia iriam empurrar os limites do comportamento aceitável. Mas as verdadeiras estrelas da noite eram as 50 cortesãs que Césare havia reunido para o entretenimento dos seus convidados. Estas não eram prostitutas comuns retiradas das ruas de Roma, mas mulheres sofisticadas que entendiam a delicada arte de proporcionar prazer enquanto mantinham a discrição que os homens poderosos exigiam. Muitas tinham experiência anterior em entretenimentos papais. Conheciam as regras de engagement e as recompensas que aguardavam aqueles que agradavam aos seus clientes influentes. Johann Burchard, na sua capacidade de mestre de cerimônias, estava presente naquela noite, não como participante, mas como observador. Os seus deveres oficiais exigiam que ele estivesse disponível para quaisquer funções cerimoniais que pudessem surgir, mesmo durante entretenimentos privados. Esta obrigação profissional colocou-o na posição perfeita para testemunhar e registrar eventos que outros observadores poderiam ter preferido esquecer. O seu relato, escrito em latim, com o distanciamento clínico de um médico legista, preserva detalhes que iluminam tanto os eventos específicos daquela noite quanto o clima moral mais amplo do papado de Alexandre. De acordo com o registro meticuloso de Burchard, a noite começou de forma bastante convencional, com um jantar servido nos aposentos privados de Césare. A refeição apresentava iguarias apropriadas para a estação e o status social dos convidados, acompanhadas por vinhos das adegas papais que haviam sido cuidadosamente envelhecidos em caves romanas. A conversa fluía tão suavemente quanto o vinho, abordando política, campanhas militares e patrocínio artístico, tópicos que permitiam à companhia reunida demonstrar a sua sofisticação e requinte cultural. A atmosfera começou a mudar quando os serviçais retiraram os pratos do jantar e o verdadeiro entretenimento da noite começou. As 50 cortesãs, vestidas em sedas e veludos que haviam sido cuidadosamente selecionados para exibir os seus atributos físicos da melhor forma, começaram a dançar para os convidados reunidos. A música fornecida por músicos que haviam sido jurados ao segredo sobre os acontecimentos da noite criava ritmos que encorajavam movimentos cada vez mais íntimos. O que, se seguiu, desafiou até as amplas definições de comportamento aceitável que haviam evoluído durante o papado de Alexandre. Como Burchard registrou com precisão característica, as mulheres inicialmente dançaram vestidas, mas à medida que a noite avançava e o vinho continuava a fluir, as vestes foram sendo gradualmente descartadas até que as artistas se apresentaram completamente nuas. Esta transformação de entretenimento convencional para exibição explícita ocorreu gradualmente o suficiente para que os convidados pudessem ajustar os seus níveis de conforto, mas decisivamente o suficiente para que ninguém pudesse alegar ignorância sobre a direção final da noite. O ponto central do entretenimento da noite envolvia as castanhas que deram nome ao banquete. Os serviçais removeram os candelabros das mesas de jantar e colocaram-nos no chão ao redor da sala, criando poças de luz tremeluzente separadas por áreas de sombra. Castanhas foram espalhadas pelo chão entre essas fontes de luz e as cortesãs nuas foram instruídas a rastejar de 4 para as recolher, os seus corpos iluminados pela luz das velas, enquanto se moviam através do percurso de obstáculos improvisado.
O Papa Alexandre V, de acordo com o relato de Burchard, assistiu a esses acontecimentos de um lugar de honra, acompanhado por Césare e Lucia. A presença da filha do Papa num evento assim intrigou historiadores durante séculos. Ela era uma participante voluntária na corrupção familiar ou uma vítima de circunstâncias além do seu controlo? Fontes contemporâneas oferecem interpretações conflitantes, mas todas concordam que ela estava presente quando a noite atingiu o seu clímax de degradação. A fase final do entretenimento envolvia competições entre os convidados masculinos para ver quem conseguia ter relações sexuais com o maior número de cortesãs. Prêmios eram oferecidos, túnicas de seda, sapatos, fivelas e outros artigos de luxo que representavam um valor significativo numa era em que tais bens eram em grande parte feitos à mão. As competições eram realizadas publicamente, com os serviçais a registrar a pontuação do desempenho de cada participante, transformando a conexão humana íntima num espetáculo para o divertimento papal. O relato de Burchard destes eventos foi preservado nos arquivos secretos do Vaticano, selado da vista do público durante séculos. Quando o Papa Leão XIII abriu os arquivos a investigadores no final do século XIX, ele expressou especificamente relutância em permitir o acesso a documentos que pudessem prejudicar a reputação de Alexandre V. O facto de tal cautela ter sido necessária mais de 4 séculos após os eventos descritos sugere o poder duradouro do escândalo que Burchard havia documentado tão cuidadosamente. Amanhã após o banquete das castanhas, encontrou Roma inalterada à superfície, mas fundamentalmente alterada nas suas fundações espirituais. Peregrinos continuavam a chegar para as missas na Basílica de São Pedro. Cardeais mantinham os seus horários de reuniões e cerimônias, e o próprio Papa aparecia para audiências públicas como se nada de extraordinário tivesse ocorrido. Mas o conhecimento dos eventos da noite anterior espalhou-se pela rede de criados, guardas e funcionários menores da cidade que haviam testemunhado ou ouvido falar da orgia papal. A notícia do banquete viajou para além de Roma, através dos correspondentes diplomáticos de embaixadores estrangeiros que haviam comparecido ao evento, ou tomado conhecimento dele de fontes fiáveis. Cartas preservadas em arquivos europeus documentam o choque e o desgosto de observadores que se julgavam imunes a surpresas sobre o comportamento papal. Até representantes de governantes seculares, que mantinham as suas próprias cortes de considerável flexibilidade moral, expressaram espanto com o que havia acontecido nos recintos sagrados do Vaticano. As implicações políticas do escândalo estenderam-se muito além das questões de moralidade pessoal. Reformadores por toda a Europa, incluindo figuras como Girolamo Savonarola em Florença, aproveitaram-se dos relatos do banquete como evidência de que o próprio papado havia se tornado irremediavelmente corrupto. Apelos para concílios da Igreja para depor Alexandre V ganharam nova urgência, apoiados por relatos detalhados de comportamento que pareciam confirmar as piores acusações contra o Papa Borgia. A resposta de Alexandre às críticas foi caracteristicamente desafiadora. Em vez de expressar remorso ou implementar reformas, ele intensificou o seu apoio às campanhas militares de Césare e continuou a viver com o mesmo excesso magnífico que havia caracterizado todo o seu papado. Se alguma coisa, o escândalo pareceu libertá-lo de quaisquer restrições que anteriormente limitavam o seu comportamento, como se o reconhecimento público da sua corrupção o libertasse da necessidade de manter sequer uma respeitabilidade superficial. O banquete das castanhas ocorreu perto do fim do papado de Alexandre, mas não foi um incidente isolado de falha moral. Em vez disso, representou a culminação lógica de anos de corrupção em constante escalada que havia transformado a corte papal em algo que teria sido irreconhecível para as gerações anteriores de crentes cristãos. O sagrado e o profano haviam se interligado tão profundamente que distinguir entre eles exigia um esforço que poucos estavam dispostos a fazer. A carreira de Cesare Borgia continuou a florescer no rescaldo imediato do escândalo,
sugerindo que a indignação moral teve pouco impacto nos cálculos políticos na Itália renascentista. Os seus sucessos militares continuaram a merecer elogios de observadores que admiravam a eficácia, independentemente do caráter pessoal daqueles que a alcançavam. A análise posterior de Maquiavel sobre os métodos de Cesare separou explicitamente a habilidade política da virtude moral, argumentando que os governantes de sucesso devem estar dispostos a empregar quaisquer meios necessários para atingir os seus fins. Mas o sucesso construído sobre tais alicerces revelou-se temporário. Alexandre VI morreu a 18 de agosto de 1503 d.C., possivelmente de malária, mas rodeado de rumores de envenenamento que refletiam a atmosfera de suspeita e violência que havia caracterizado o seu reinado. A sua morte trouxe consequências imediatas para os seus filhos. O apoio político de Césare evaporou-se sem proteção papal, e ele morreu a lutar como um mercenário comum em Espanha, apenas 4 anos depois. Lucia sobreviveu para se tornar duquesa de Ferrara, mas a sua vida posterior foi ofuscada pelos escândalos da sua juventude e pela notória reputação da sua família. O novo Papa Júlio II recusou-se a ocupar os apartamentos Borgia, onde o banquete das castanhas havia ocorrido. Ele mudou-se para quartos no andar de cima, que ele encarregou Rafael de decorar com afrescos que se tornariam algumas das obras de arte mais celebradas na história do Vaticano. Esta mudança física simbolizava uma tentativa mais ampla de afastar o papado das falhas morais do reinado de Alexandre. Embora o dano à reputação papal se tenha revelado mais difícil de reparar do que os apartamentos danificados, a avaliação histórica do banquete das castanhas variou de acordo com o clima moral e político das eras subsequentes. Historiadores católicos dos séculos XIX e início do XX frequentemente disputaram a precisão do relato de Burchard, argumentando que uma testemunha fiável não poderia ter documentado um comportamento tão extremo ou que interpolações posteriores haviam corrompido o texto original. Historiadores protestantes, por sua vez, abraçaram o escândalo como evidência que apoiava as suas críticas à autoridade papal e às reivindicações católicas de liderança moral. Historiadores modernos geralmente aceitam a precisão básica do relato de Burchard, colocando-o no contexto mais amplo da cultura italiana renascentista. Eles notam que exibições sexuais e entretenimentos públicos envolvendo prostitutas não eram incomuns entre os governantes seculares do período, tornando o comportamento de Alexandre chocante, principalmente devido à sua posição como chefe da Igreja Católica, em vez de porque tal conduta fosse desconhecida na sociedade contemporânea. O cenário arquitetônico do banquete adiciona outra camada de ironia histórica aos eventos daquela noite de outubro. Os quartos onde a orgia ocorreu haviam sido decorados por Pinturicchio, com afrescos que retratavam episódios da mitologia clássica e da história cristã. Deuses antigos e santos olhavam para baixo das paredes pintadas, enquanto cenas se desenrolavam que teriam escandalizado tanto as sensibilidades pagãs quanto as cristãs, criando um comentário visual sobre a distância entre os ideais artísticos e a realidade humana. Investigações arqueológicas dos apartamentos do Vaticano revelaram detalhes sobre a disposição física que ajudam a explicar como tais eventos puderam ocorrer dentro do Palácio Papal. Os apartamentos Borgia foram projetados com múltiplas câmaras, conectadas por corredores que permitiam tanto cerimônias públicas quanto entretenimentos privados. O isolamento acústico entre os quartos significava que as atividades numa área poderiam não ser audíveis nos espaços adjacentes, proporcionando a privacidade necessária para o comportamento cada vez mais extremo de Alexandre. A preservação do diário de Burchard nos arquivos secretos do Vaticano levanta questões sobre a relação da Igreja com a sua própria história. Por séculos, estes documentos permaneceram selados, acessíveis apenas a um punhado de investigadores que haviam recebido permissão especial das autoridades papais. A decisão de manter tais registros
enquanto se restringe o acesso a eles, sugere um reconhecimento da sua importância histórica, combinado com o embaraço sobre o seu conteúdo. Relatos contemporâneos de fontes diferentes de Burchard fornecem evidência corroborativa para pelo menos alguma versão dos eventos descritos. A correspondência diplomática do período inclui referências a entretenimentos papais que ultrapassam os limites do comportamento aceitável. Embora poucas fontes forneçam os detalhes explícitos que tornam o relato de Burchard tão convincente, a convergência de múltiplas fontes apontando para conclusões semelhantes reforça o argumento para aceitar a historicidade básica do Banquete das Castanhas. O impacto do escândalo na história papal subsequente não pode ser medido apenas em termos de consequências políticas imediatas. O comportamento de Alexandre V VI, culminando em eventos como o Banquete das Castanhas, forneceu munição para os reformadores protestantes que argumentavam que o próprio papado havia se tornado irremediavelmente corrupto. As críticas de Martinho Lutero à autoridade papal ganharam credibilidade a partir de exemplos bem documentados de falhas morais nos mais altos níveis da hierarquia da Igreja. A Contra-Reforma, que começou em meados do século XVI, representou em parte uma resposta a escândalos como o Banquete das Castanhas. Líderes da Igreja reconheceram que a reforma moral era necessária para restaurar a credibilidade papal e combater as críticas protestantes. A ênfase do Concílio de Trento na disciplina clerical e no estabelecimento de seminários para a educação sacerdotal abordou problemas que haviam sido dramaticamente ilustrados pela conduta de Alexandre V e VI, mas a reforma teve um custo que se estendeu para além de meras mudanças de política. A magnificência barroca das cerimônias papais pós-tridentinas representou uma tentativa de restaurar a dignidade à autoridade papal através do esplendor visual e de rituais cuidadosamente coreografados. Os entretenimentos espontâneos que haviam caracterizado a corte de Alexandre deram lugar a apresentações formais projetadas para enfatizar a majestade papal enquanto minimizavam as oportunidades de escândalo. Impacto psicológico de eventos como o Banquete das Castanhas sobre participantes e observadores permanece difícil de avaliar à distância histórica. Para as cortesãs que atuaram naquela noite, a experiência provavelmente representou uma obrigação profissional em vez de degradação pessoal. A sua posição social tornou tal emprego uma necessidade econômica em vez de uma escolha moral. Para os oficiais da Igreja que compareceram, a noite pode ter representado tanto uma participação voluntária na corrupção, quanto uma conformidade relutante com as expectativas papais que carregavam a ameaça de retaliação profissional. A resposta da população romana mais ampla ao conhecimento do comportamento papal revela a complexa relação entre autoridade religiosa e fé popular. Apesar da consciência generalizada das falhas morais de Alexandre, peregrinos continuavam a afluir a Roma, missas continuavam a ser celebradas e o sistema sacramental continuava a funcionar. Isso sugere que o catolicismo popular havia desenvolvido sofisticação teológica suficiente para distinguir entre a dignidade pessoal dos oficiais da Igreja e a validade das suas funções religiosas. O Banquete das Castanhas representa mais do que apenas um incidente isolado de má conduta papal. Ele ilumina a transformação mais ampla da Itália renascentista do cristianismo medieval para o sistema estatal europeu moderno inicial. O comportamento de Alexandre V VI refletia os valores de príncipes seculares que usavam o luxo e o espetáculo para demonstrar poder. Mas a sua posição como líder espiritual do cristianismo católico criou contradições que se revelaram insustentáveis. A noite de 31 de outubro de 1501 d.C. representa, assim, um momento divisor de águas na história papal. O ponto em que a tensão entre autoridade espiritual e poder temporal atingiu uma crise que exigia resolução. O escândalo forçou os papas subsequentes a escolher entre a magnificência mundana e a credibilidade moral, uma escolha que moldaria o desenvolvimento da Igreja Católica por séculos vindouros. Ao olharmos para trás,
mais de 5 séculos, para aquela noite à luz de velas nos apartamentos do Vaticano, vemos reflexos da luta eterna da humanidade entre aspirações sagradas e desejos profanos. As castanhas espalhadas pelos pisos de mármore dos aposentos papais eram frutos humildes que se tornaram símbolos de quão longe a dignidade humana pode cair quando o poder escapa ao controlo moral. Num mundo onde tais contrastes ainda existem, onde líderes espirituais por vezes falham com os seus seguidores, onde o poder corrompe até aqueles chamados para servir propósitos mais elevados, o banquete das castanhas serve tanto como escândalo histórico, quanto como um aviso duradouro. As velas que iluminaram aquela noite notória há muito se extinguiram. Os participantes desintegraram-se em pó nos túmulos romanos. E os próprios quartos onde tais cenas se desenrolaram exibem agora obras de arte inestimáveis a turistas reverentes. Mas a cuidadosa prosa latina de Burchard preserva esses momentos em que a fronteira entre o sagrado e o profano desmoronou-se completamente, quando o vigário de Cristo se tornou indistinguível do mais dissoluto imperador romano e quando castanhas espalhadas em pisos de mármore testemunharam a distância entre a ambição humana e o chamado divino. No final, talvez esse seja o verdadeiro significado da orgia proibida de Alexandre V VI, não como evidência de falha moral individual, mas como um espelho que reflete a capacidade humana eterna, tanto para a transcendência quanto para a degradação. A mesma espécie que construiu catedrais imponentes e criou arte religiosa sublime também se reuniu em câmaras papais para testemunhar espetáculos que desafiavam os próprios alicerces da autoridade espiritual. As castanhas espalhadas por aqueles pisos do Vaticano foram recolhidas antes do amanhecer, mas as questões que representam sobre poder, fé e natureza humana continuam a espalhar-se pelos pisos da história, esperando que cada geração decida o que fará do legado deixado pelo Papa mais pervertido, que já afirmou possuir as chaves do céu.